Tá ao vivo. Só isso. Deixa eu compartilhar aqui. Gente, boa tarde. Já eu já vou liberar o vídeo pra vocês. Eu tô compartilhando aqui nos grupos. Compartilhando nos grupos. Vou liberar. Boa tarde, meninas. Boa tarde, boa tarde. Decidi fazer essa live surpresa aqui hoje, uma live rapidinho, porque eu também tenho um compromisso agora à noite. Mas como eu tô devendo lives pra vocês, eu falei, não, eu preciso postar alguma coisa. E eu não resisti. Eu fiz essa peça linda aqui, ó. Pra vocês vai aparecer invertido, né? Mas, gente, é muito linda, é muito fofa pra decorar, tá? É uma ótima ideia. No fundo, vocês vão ouvir a minha sobrinha chorando, tadinha. Ela é bebezinha, acho que ela tá com sono, minha sogra tá tentando fazer ela dormir. E aí o áudio vem todo pra cá. Boa tarde, Ivone, boa tarde, Francisca, Ana Paula. Sejam todas bem-vindas e bora fazer, porque eu tenho que ser rápida hoje, tá bom? Então, assim, gente, essa é uma peça muito prática. E aí vai a dica, porque no caso aqui, eu não usei molde, eu usei o gabarito da Solange Gobo, tá? E quem não tiver o gabarito, eu vou disponibilizar pelo menos o desenho, tá? Pra vocês tentarem fazer, mas, gente, é um coração, é fácil de fazer, né? E no gabarito, tem vários tamanhos, olha. Como ele é transparente, deixa eu pegar uma folha de EVA pra mostrar pra vocês. Como ele é transparente, ó, dá pra ver que são vários tamanhos. Então, dá pra fazer vários quadrinhos, né? Completando aí uma coleção. Então, você vai ter aí o gabarito maior, né? O coração maior, você pode fazer menores, pode montar frases, né? E fica muito lindo pra decorar o ambiente, tá? Então, bora lá. E eu tava ansiosa, gente, pra usar os meus modeladores, as minhas coisas, tanta coisa aqui, só que com o corre-corre do dia a dia no ateliê, a gente acaba deixando pra depois. Juliana Farias, a paz de Deus, querida. Eliane Costa, seja bem-vinda. A paz de Deus, Sandra. Gente, é uma peça super fácil de fazer, rápida, e é legal essa pintura que tem aqui, ó, no fundo, imitando a madeira. Então, assim, são várias dicas que vocês vão poder utilizar em outros trabalhinhos, tá bom? Então, bora lá. Então, como eu já falei pra vocês, eu cortei aqui, usei o stencil da Solange Gobo. Vocês vão encontrar esses produtos, gente, lá no site da Sol, tá?
Então, esse aqui é o gabarito coração, então são vários tamanhos. Aí eu já cortei aqui no EVA de 5 milímetros. Eu usei um EVA preto, que era o que eu tinha. Mas se você já tiver o marrom, melhor ainda, tá? Então, como eu não tenho marrom, eu vou duplar aqui, tá bom? Deixa eu pegar um pedaço do marrom aqui. Então, eu vou cortar um pedaço desse EVA marrom. Lembrando que essa tonalidade aqui, gente, é a tonalidade de EVA que você vai encontrar na loja da EVA Haiti, tá bom? Então, esse aqui é o marrom, é um marrom claro, né? Olha só a tonalidade dele. Muito bonito para você fazer o efeito com a pintura madeirada. A Ivone falou que ela tá dando aula e tá me ouvindo. Ótimo, Ivone, é isso aí, querida. Então, vamos lá, meninas. Aqui, eu vou usar a cola de contato, tá? Eu uso essa aqui da Tech Bond, que ela é muito rápida na secagem, é ótima. Então, é uma das empresas que apoiam o nosso trabalho no artesanato. Além de ter um produto excelente, né? Produtos excelentes. Então, aqui eu vou passar cola, sem segredo, gente. Duplar EVA, tá? Se você não tiver um EVA de 5 milímetros, você pode fazer com duas folhas de 4 milímetros e você vai ter o mesmo efeito. Deixa eu pegar um retalhinho aqui. Ó, eu vou espalhar bem a cola, principalmente nas laterais, tá? Aqui na região do centro, mas principalmente na lateral, pra ficar com um acabamento legal. Eu vou trazer peças aqui também, gente, nas lives, quando aparecer essas lives surpresas, assim, peças voltadas também para a área da educação. Que tem muita coisa legal que dá para fazer, joguinhos. A Juliana Farias, que é mestre em fazer esses joguinhos, fazer umas coisas lindas para a área da educação. E ela e a Solange Gobo estão me convencendo a fazer peças assim também. Boa tarde, Fátima Oliveira, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Então, aqui, ó, colei, tá? Como eu disse, a cola da Tech Bond, ela é bem rápida no tempo de cura. Então, só o fato de ter passado apenas um lado a cola, né, em uma das folhas, ela já vai colar, já vai fixar muito bem. Então, aqui eu só vou cortar. E aí, é só seguir o desenho. Sempre cortando com cuidado para não ficar com rebarba, tá bom? Aqui eu vou tirar esse excesso. Dá pra ver direitinho, gente, tá? Dá pra visualizar direitinho o que eu tô fazendo? Porque eu tenho que colocar a câmera numa posição que às vezes eu não vejo o que vocês estão falando. O áudio tá ok? Quem puder compartilhar, por favor, compartilhe essa live no seu perfil, nos grupos no qual você participa. Ajuda a nossa página a chegar nos 15 mil seguidores. A gente tá com 13 mil, rumo aos 15 mil. Quando chegar nos 15 mil, vai ter uma live especial. Boa tarde, Kátia! Quanto tempo! Então, gente, ó, aqui coloquei a parte marrom. E olha só a diferença, né, da pintura, com pintura e sem a pintura, tá? E aí eu vou dar uma dica especial hoje, porque a gente também tá tendo agora o apoio da Saramanil, né, corantes. Então, eu vou usar os pozinhos da Saramanil pra gente pintar o EVA, tá? Essa aqui é o lançamento da Saramanil. Ele é especial pro EVA. Ele não serve somente para a folha de EVA, placa, mas ele serve também
para a massa de EVA. Vocês conseguem tingir, compra a massa branca e tinge ela nas cores que eles têm, tá bom? É uma coleção, são várias cores, gente. E eu vou ensinar para vocês a como usar os pós, tá? Os corantes para tingir o EVA, para fazer a pintura. Então, vamos fazer o efeito no madeirado. Para isso, eu vou usar o estilete. Um estilete bem afiado. E vou vir aqui, ó. Como se fosse com a mão livre, tá? Não é uma reta, é uma ondulação. Não muito ondulado. Mas a gente vai imitar aqui as ranhuras de um tronco de árvore. Tá? Então, eu começo, ele não vai até o fim. Aqui do fim, eu vou fazer também, ó. Eu vou virar o coração e vou fazer uns menores, outros maiores, tá? E você vai passar o estilete de uma forma que ele não corte totalmente o EVA, mas que ele marque o EVA. Então, aqui, ó, eu vou fazendo essas ranhuras. Talvez no vídeo vocês não vão conseguir ver direitinho, ó. Assim dá pra ver mais ou menos como ficou, certo? Agora eu vou pegar o meu soprador ou ferro, e aí fica a seu critério, mas eu vou usar o soprador porque eu não quero marcar o EVA com a chapa quente do ferro, tá? Então, eu vou usar o soprador para aquecer essas ranhuras que eu fiz com o estilete. Olha só, gente, o efeito que dá, tá? A diferença do lado que tá aquecido e o lado que não está aquecido. Aqueceu completamente aqui, ó. E aí, ele vai ficar com esse efeito amadeirado. Aí você espera, não toca no EVA muito, porque se você tocar nele ainda quente, o que vai acontecer? Suas digitais, ó, minha mão tá toda laranja de pigmento, mas as suas digitais vão marcar o EVA. Então, deixa ele esfriar, tá? Depois que você aqueceu, pra garantir que suas digitais não fiquem ali na marcação do EVA. Tudo bem aí, gente? Tudo ok? Deixa eu ver, eu acho que os comentários travaram aqui pra mim. Enfim. Boa tarde, Soraya. Boa tarde, Elizabeth. Sejam bem-vindas. Soraya, você que tava falando comigo pelo WhatsApp, né? Quando eu terminar essa live, eu falo contigo, tá bom? Ó. Então, assim, percebam que aqui ele já deu o efeito já de madeira. Só que a gente vai reforçar esse efeito amadeirado com a pintura. E agora vem a parte da pintura. Gente, eu particularmente amo pintar o EVA. Quem gosta de pintar o EVA aí? Quem já trabalha com pintura? Quem já faz pintura? Coloca aí nos comentários. Se trabalha, se já trabalhou, se não conhece, sabe um pouquinho. Tá, então assim, como eu tava explicando, eu vou usar o corante da Saramanil, tá bom? E eu vou usar aqui a cor avelã da coleção pro EVA, tá?
E como eu disse, eles servem tanto para pintar a nossa placa de EVA, como também para atingir a massa de EVA. Então, aqui, eu vou abrir, e é assim, gente, rende muito. E eu vou usar 2 pincéis para trabalhar com ele. Eu vou usar o chanfrado da Condor, tá? Esse aqui é o 14, mas você pode usar um menor. E eu vou usar também o Pituá 423 número 2, tá? O meu tá um pouco velhinho, gasto, mas ele funciona muito bem para o que eu vou fazer agora. Vou usar um pouco de água também, gente. A minha água já tá sujinha. Vou usar essa água, vou molhar o meu pincel e vou hidratar o meu pincel na água. Deixa ele bem molhadinho. Ó, meu paninho cheio de tinta. Mas você não tira muito o excesso da água, tá? Porque o pincel ele tem que ficar úmido, senão não vai pegar o corante. Então, você vai vir com a ponta maior do pincel aqui dentro do pozinho da Saramanil. Lembrando que esse tom aqui é o avelã. Então, ó, olha a cor dele e o efeito que ele vai ficar quando a gente começar a pintar. Eu vou usar essa plaquinha aqui, que é de caixinha de leite. Olha a cor que ele forma, esse tom aqui de marrom. Legal, né? Então, aqui, ó, eu formei o quê? O degradê, como se fosse uma tinta. Agora, eu vou vir aqui nas bordas e vou começar a sombrear. Acontece que quando você pinta somente com o chanfrado, pode ser que ele não fique com um efeito tão legal. E aí, depois você pode vir com a brochinha macia, né, o pituá, esfumaçando, tá bom? Mas eu vou deixar com esse efeito aqui, depois eu venho com a brochinha pra finalizar. A Bel Clemente tá perguntando se só dá pra fazer com soprador térmico. Não, você pode usar o calor do ferro. Você vai ter que tomar cuidado para o ferro não marcar a placa, só isso. Então, você vai encostar de uma forma que ele não fique marcado. Vai ter que ser uma coisa rápida. Talvez o próprio vapor do ferro calor já dê esse efeito. Mas se você encostar também, o que não pode acontecer é ficar marcado, tá? Aquelas marcações que acaba a chapa do ferro. Mas eu acredito que dê para fazer sim. Aqui eu vou fazer, ó, continuar o sombreamento por toda a borda. Sem a pintura, a peça fica um pouco sem graça, não fica, gente? Eu gosto muito da pintura no EVA. Valoriza bastante. Boa tarde, Érica Gonçalves, tudo bem? Neide Santos. Hoje eu tô ensinando rapidinho aqui, ó, como fazer essa plaquinha muito fofa. Tá invertido aí pra vocês, né, porque tá na câmera de selfie. Mas se não for assim, eu não consigo enxergar vocês falando comigo, então vai ficar invertido pra vocês. Quem tá chegando agora e perdeu o comecinho, as coisas que eu já falei, não tem problema, porque a live vai ficar salva aqui na página. Eu vou compartilhar ela lá no grupo, tanto no grupo do WhatsApp, como no grupo aqui do Facebook. E vocês vão poder consultar, tá? Desde o início. Aqui, gente, ó, perceba o seguinte, quando eu vou usando o corante, ele tá bem concentrado no início, tá? E aí ele vai clarear. Se você for usando bastante, ó, ele vai ficando clarinho, tá? Então, você vai conseguir controlar a intensidade da cor que você tá utilizando. Então, se eu quero mais forte, eu concentro mais pó. Se eu quero menos, mais claro, aí eu coloco mais aguado. E o efeito que dá é esse aqui, que vocês estão vendo, ó. E é com o pozinho da Saramanil. Agora, eu vou virar aqui pra mim e eu vou começar a trabalhar com a coloração no meio da peça para formar aí os efeitos da madeira, o amadeirado. Vou molhar novamente o meu pincel porque ele já secou.
com tanta luz em cima, ele não resiste, né? Olha que cor linda, gente, que ele vai formando. Então, depende da intensidade da água que você coloca. Olha só que tom lindo que ele forma, tá? E aí, gente, vocês podem brincar com as cores. Inclusive, é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, o que que acontece? Eu não gosto que ele fica com essas gotículas de água. Então, eu venho com a brochinha macia e vou suavizando. Seguindo os desenhos que eu fiz das ranhuras. Esse efeito, vocês vão poder usar, esse efeito de madeira, vocês vão poder fazer em qualquer peça, tá? Gente, dá pra fazer tronco de árvore. É basicamente o que eu fiz na árvore da parede lá. Que tá na minha parede aqui do ateliê. Então, com uma mesma técnica, você consegue fazer vários trabalhos. Então, aqui eu vou pintando até formar todas as ranhuras. Dá pra fazer com outro tipo de tinta? Dá pra fazer normal, com a tinta acrílica também, tá? Mas eu tô fazendo essa live também para mostrar para vocês como usar os pós da Saramanil para pintar, fazer sombreamento e para pintar o EVA. Aqui eu vou suavizar. Como eu disse, eu não gosto dele muito marcado com gotículas, porque eu quero o efeito de madeira. Aproveitando que eu tô fazendo essa parte aqui, eu já vou falar para vocês ficarem ligados nas lives que acontecem toda segunda-feira lá no grupo Artes e Festas da Solange Gobo, com uma equipe linda, talentosa, que só faz coisa linda lá de professores. Então, vocês têm uma gama de professores, gente, tá 10 aquele grupo. Quem não participa ainda do grupo da Sol, do Artes e Festas, solicita lá a entrada para você não perder. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tem live com um professor do grupo. Olá, Solange Antunes, seja bem-vinda. Eu tô ensinando a fazer esse quadrinho decorativo, tá? Que dá para adaptar, como eu já falei anteriormente, dá para fazer vários tamanhos. Eu usei esse stencil aqui da Solange Gobo, ó. Eu vou colocar com fundo atrás para vocês conseguirem ver. Dá para fazer vários tamanhos. E aí você faz uma coleção de quadrinhos para colocar na parede. Esse aqui é uma das sugestões para você poder utilizar. E aqui a gente tá fazendo a pintura, ó, o efeito de madeira no EVA. Quem tá chegando agora não se preocupa, porque a live vai estar salva na página, vai estar compartilhada lá no grupo do canal. Boa tarde, Tati França, tudo bem? Eu tô pintando ela com os pós da Saramanil, tá? Com corante, aquele mesmo que a gente usa para tingir a massa de EVA, que é lançamento deles. E percebam que aqui caiu uma gotinha de água do pincel e ele já começou, é como se fosse aquarela, tá? Então vocês têm que tomar cuidado para não manchar o seu trabalho. Então aqui eu vou fazendo todo o sombreamento com o pozinho. E como eu falei,
Onde tem mais pó concentrado, ele vai ficar mais escuro. Onde tem menos pó, ele fica mais claro. E quando ele seca, ele modifica um pouco a tonalidade, tá? A cor que eu tô usando é o avelã. Bom, tô terminando aqui essa parte. Aí a gente vai vir com outra tonalidade, tá? Deixa eu só fazer esse final. E observa a tua peça, vê onde você quer mais escura, e aí você vai escurecendo, e aonde você quer mais clara, tá? Tenta trabalhar luz e sombra na sua peça, que aí dá um efeito mais bonito ainda. Aqui eu vou suavizar algumas áreas que eu acho que ficou muito marcada, eu uso a brochinha. E pronto. Aqui a gente já tem, olha a diferença. Tati França, no início do vídeo eu mostrei como eu fiz. Eu usei o estilete, tá? Esse EVA é o de 5 milímetros, certo? Aqui tem o EVA de 2 milímetros em cima, que eu duplei com a cola de contato. E aí eu vim marcando com o estilete afiado, fazendo marcações onduladas como essas aqui que você tá vendo, ó, que eu reforcei com a pintura. E por isso que ele ficou bem marcado. Depois eu vim com o soprador térmico e aqueci. E aí ele vai evidenciar as aberturas, as rachaduras. Renata Moscardi, seja bem-vinda. Então, gente, essa primeira parte, né, o fundo mais escuro, eu já fiz agora. Agora eu vou começar a puxar para uma tonalidade mais alaranjada. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar o corante cor ocre da Saramanil. E é o mesmo processo. Eu vou lavar o meu pincel, tá? Porque o que acontece? Se você usar só o pó aqui e encher de pó, sem diluir um pouco na água, porque esse pó aqui é o corante, tá? Então, se você encher de pó e depois você deixar cair um pinguinho de água, vai ficar super concentrado, super escuro e vai manchar todo o seu trabalho. Então, a técnica que eu tô ensinando pra vocês é usar o pó da Saramanil, o corante, como se fosse uma tinta aquarela, tá? Então, você vai pegar um pouquinho, eu lavei já o meu pincel, ele tá limpo, tá úmido, aí eu venho com a ponta maior do pincel chanfrado e pego aqui um pouquinho de pó. E, gente, rende muito, tá? Aí, eu venho aqui nessa bandejinha e faço esse movimento aqui, ó. Ó, esse tom é um tom mais amarelado, então eu vou vir aqui e vou puxar essa tonalidade mais amarelada para minha peça. E assim você vai dando efeito de madeira, luz e sombra, fica um efeito muito bonito. Esse daqui é o ocre. Ó, a água que eu deixei pingar aqui, ele pode manchar o seu trabalho, então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Enquanto ele não secar, ele fica como se fosse uma aquarela. Então, você tem que tomar cuidado só nessa parte. Depois que secou, fica tranquilo, porque não vai mais ter problema. Ah, outra coisa. Como deixar a peça para limpar, para ficar fácil, para poder molhar, colocar embaixo da água corrente e não correr o risco de estragar a sua peça. Passando um impermeabilizante, eu vou mostrar para vocês. Inclusive, o impermeabilizante da Solange Gobo é excelente. Ele serve não somente para você impermeabilizar a peça, mas como também aplicar o brilho, tá? Tem alguns pozinhos aqui da Saramanil que é brilhoso, que são brilhosos. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse aqui, por exemplo, tá? Esse é o azul perolado Candy.
E você passar um pouquinho, você faz uma camada de impermeabilizante, depois passa o pó brilhante e o efeito fica maravilhoso. Fora que a sua peça fica impermeabilizada, né? Você não vai ter mais dor de cabeça ou medo de acontecer alguma coisa com a peça. Se pegar pó, você vai poder passar um paninho úmido e conservar ela por mais tempo. Então, aqui, ó, eu vou brincando com as cores, eu vou fazendo esse jogo de cores, tá? Olha o efeito que ele vai dando. Amém, Renata Moscardi. Amém, querida. Gente, o pozinho, os pozinhos da Saramani vocês encontram também no site da Solange Gobo. Então, vocês vão acessar isso, www.solangegobo.com.br, e lá no site dela tem tanto o stencil, tá? Tem pincel, os pincéis Condor, tem os pozinhos da Saramanil, fora as formas, tá, gente? Então, todas essas coisas vocês encontram lá no site da Sol. No final, eu vou deixar o link do site da Sol para vocês poderem acessar, visitar e conhecer. Também o impermeabilizante vocês encontram lá. E aí eu vou deixar tudo certinho e vocês vão poder navegar lá no site e ver todos os produtos. É legal, gente, a gente ter essas coisas porque é o nosso trabalho, né? Então a gente tem que fazer tudo com muito carinho e capricho. Olha só. Então aqui eu venho trabalhando com a pintura para dar esse efeito na madeira. Já dá pra ver que tá bem parecido. Eu vou finalizar aqui em cima. E agora, eu vou fazer um pouco de iluminação. E aí, gente, para fazer a iluminação, vocês podem usar tanto a tinta branca, líquida, ou a tinta óleo. A Juliana Farias e a Sol me ensinaram a usar a tinta óleo, que eu não usava nos meus trabalhos. E depois que elas me ensinaram, eu me apaixonei, assim, gostei bastante também. Então, eu uso agora a tinta óleo para fazer o esfumaçado branco, tá? Da iluminação. Com o pincelzinho também a brochinha. Aqui eu coloquei um pouco de tinta. Vou tirar o excesso num pedacinho de EVA. Deixa eu pegar um pedacinho. Tirar o excesso aqui. E aí, você vai observar a tua peça e ver as áreas que precisam de luz. E você vem com a mão leve, não precisa vir com a mão muito pesada não, tá? Levemente você vai fazendo a iluminação. É legal você colocar, aí vai uma dica de ouro, hein? Sempre tentar contrastar. O lado escuro tá nessa região, então você coloca o claro aqui, ó, do lado. Porque ele vai aparecer mais, ele vai mostrar mais, olha a diferença. Tá? Então, aqui já dá pra ver o amadeirado. Não sei se a câmera vai capturar exatamente a cor que eu tô vendo aqui, gente. Pra mim, tá muito mais vivo do que eu tô vendo pra vocês, que tá mostrando aí pra vocês, tá? Tá muito legal. Deixa eu ver. Talvez se eu abaixar um pouco a luz. Deixa eu mudar aqui. Pera aí. Mudar a posição da luz talvez ajude. Eita, que tá caindo tudo. Vejam se a iluminação melhorou pra vocês. Acho que sim, né? Que a luz tá bem em cima. Ó. Tá? Então, esse é o efeito que fica.
Rócio Denise, boa tarde, querida, seja bem-vinda. Então tá, então aqui eu já fiz o fundo, agora eu vou deixar ele secando. E agora eu vou fazer o meu cacto, tá? Vou fazer o cactozinho. E pra isso eu vou usar um EVA de cor verde. Esse é o verde bandeira, da Haiti. Eu duplei ele, tá? Por quê? Porque eu só tinha ele em 1,5 mm, então eu deixei ele com 3 mm porque eu duplei. O que acontece? Para usar o modelador, para determinadas coisas, isso é uma particularidade minha que eu descobri recentemente, usando o EVA de 3 mm para modelagem, tá? Eu percebo que a modelagem fica mais bonita, mais firme. Então, é uma particularidade minha, eu gosto mais. Então, por isso que eu duplei, porque eu quero um EVA de 3 mm. Como eu não tinha, eu colei uma folha na outra para formar. E eu vou usar esse modelador, essa forma aqui, ó, da Solange Gobo, que é o Cacto Mandacaru. Vocês vão encontrar lá no site da Solange Gobo também, tá bom? Para usar ele, eu vou usar, para aquecer o meu EVA, eu vou usar o ferro de passar. Perceba que aqui eu coloquei com uma sobra nas laterais, tá? De pelo menos um dedo, no mínimo um dedo, tá? Aqui tem mais, ó, tem 2 dedos para um lado e para o outro. E nessas bordas, um dedo praticamente. Vou segurar aqui dessa posição. Essa é uma das formas de aquecer. Dá para você aquecer na chapinha quando você está usando uma forma menor, tá? Para fazer uma peça menor. Peças grandes eu prefiro fazer assim, usando ferro. Nossa, tá até preto meu ferro, gente. Não repare. Então tá, então aqui eu vou aquecer, ó. Vou aquecendo. Não sei se ele tá no máximo. Eu gosto do ferro bem quente. Então, eu aqueço bem. E aí, eu venho aqui e pressiono, tá? Com a parte de cima. Tem que ser rápido. E você espera o EVA esfriar, porque se você remover antes, ele não vai ficar com o molde. Sério, Elisete Cavaleiro? É, menina, os de alumínio eram bem caros mesmo, hein? Ó, eu fiz o teste aqui, ó, com o EVA duplado, não deu certo. Não ficou marcado direito. Deixa eu ver, aquecer de novo. Acho que é meu ferro que não tá tão quente. Vou de novo, gente. Porque eu duplei aqui o EVA, esse daqui não tá duplado, tá? Mas eu gosto do EVA de 3 mm pra fazer. Se não der certo com ele duplado, eu vou fazer ele normal, tá? Esse cacto, gente, dá pra fazer muita coisa com ele. Dá pra fazer vasinho, né? Dá pra fazer o quadrinho com vasinho. Dá pra fazer aqueles cactos kawaii com rostinho, que tá super na moda. Eu acho que ele não vai modelar, porque ele tá duplado. Não vai modelar, gente, não vai modelar. Então, mudanças, plano B. Vamos pegar um outro pedaço de EVA de 1,5 mm. Mas, ó, eu sugiro a vocês, usem o EVA de pelo menos 2 mm pra fazer, porque a modelagem vai ficar mais bonita com o EVA de 2 mm, tá? Testa essa dica, ó, Renata. Deixa eu ver. Cuidado quando for fazer isso pra não queimar o dedo, tá, gente? Liviene Rafaela, sua linda, é você, querida. Você que é linda. A Liv arrebenta nas artes dela, né, gente? Inspira muita gente, Liv. Feliz por ter você aqui. Ó. Então, aqui eu vou aquecer.
aqueci e eu vou modelar. E eu vou esperar o EVA esfriar. Não vou remover antes dele esfriar pra não correr o risco de não marcar bem, tá bom? Mas como eu disse, eu dou preferência pro EVA de 2 milímetros para vocês trabalharem com cacto, com peças grandes. Se vocês forem trabalhar com flores ou com pecinhas menores, aí eu recomendo usar o EVA mais fino. Ó, aqui ficou certinho, tá? Boa noite, Fátima Farias. Maria Elisene. A Liviene. Ah, tá. Eu que sou de mais nada, querida. Você que é demais. Ó, aqui eu vou cortar, gente, sem segredo, tá? Como é um quadrinho, então você não precisa fazer o outro lado, mas se você quiser fazer um cacto tridimensional pra colocar num vasinho, é possível fazer. É só você fazer um lado e depois o outro. Aqui eu vou cortando. E aí você vai respeitando o desenho, né, do cacto. Gente, vocês não têm noção. O tanto de forma que eu tô aqui pra fazer umas ideias e eu não consigo tempo pra fazer. Eu falei, hoje eu vou fazer. Hoje eu vou fazer uma live, nem que seja rapidez. Só pra mostrar quanta coisa linda que é possível fazer com essas formas. Aqui eu vou arredondar, tá? Então, assim, gente, o EVA de 3 milímetros ia ficar muito melhor e o EVA de 2 milímetros, mas eu não tenho esses EVAs, eu só tenho de 1,5, tá? Então, o efeito ficou bonito também, tá? Mas se ele fosse de 2 milímetros, ele ia estar mais grossinho, ia estar mais firme. Rócio, isso mesmo, as formas e o gabarito, tá? Que aqui não dá pra ver, tem que mostrar com alguma coisa no fundo. O gabarito, os pozinhos da Saramani, o pincel da Condor, tudo isso vocês encontram no site da Solange Gubo, tá? Elisete, não, porque ele não é plástico, tá? Ele é de resina. E ele é uma resina resistente ao calor, tá? Não muito quente, claro. Da forma com que eu coloco, ele não estraga. Ele é resistente. É lógico que quando você for... eu vou até dar essa dica. Quando você tiver com o seu modelador de resina em casa, você vai cuidar dele colocando, inclusive, modela lá um EVA e guarda ele assim, ó. Porque como ele é de resina, ele não pode cair. Você tem que guardar ele com cuidado. E dessa forma assim, ele não vai bater nele mesmo e acabar quebrando algum pedacinho. Então fica aí mais uma dica de como cuidar dos seus modeladores, suas formas de EVA. Então tá, agora eu vou fazer a pintura do cacto. Vamos olhar como tá a madeira? Olha só, gente, seco. Tá? O efeito de madeira seco. Muito legal, né? Então, agora eu vou fazer a pintura no cacto. Deixa eu ver se eu tenho uma folha de papel pra pôr por baixo. Aqui. Eu vou usar essa folha por baixo, porque a minha base de corte já tá toda manchada de tinta, mas pra não manchar mais, né? Vamos protegê-la. Então, aqui eu vou usar, pra começar a pintura, eu vou fazer um sombreamento usando o pó da Saramanil verde pistache, tá? E olha que legal, gente. Olha que coisa interessante. Se você falar assim, é verde pistache, mas olha a cor do pó. Tá? Ele é laranja. Porém, quando a gente molhar lá o pincel e pegar lá a plaquinha,
Ó, esse verde é ele, já. Então, eu vou encharcar o meu pincel, tiro um pouco do excesso da água. Com a ponta maior do pincel, venho aqui, dou uma pitadinha. Ele pegou o verde. E olha a tonalidade que ele vem. Verde pistache. É mágica, gente. Aí, aqui a gente vem fazendo o sombreamento. Como o meu pincel tá muito encharcado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha brochinha. Eu vou limpar ela pra não ter resquício do marrom. Então, eu vou vir com a brochinha. E vou fazer um sombreamento aqui. Nessa direção. Eu vou escolher um lado pra ser mais escuro do que o outro. Porque eu quero trabalhar luz e sombra. É isso que vai trazer volume para sua peça. É isso que vai valorizar a sua peça. Então, eu fiz aqui, ó, só desse lado, tá? Agora, eu vou fazer na outra folha do cacto. Ó, já meio que secou ali, então eu vou pintar de novo. Eu vou espalhando com a brochinha. Tá? Então, aqui eu escolhi um lado do cacto para valorizar a sombra. Deixa eu só ver a hora, gente. Tá, ainda tô com tempo. Beleza. Então, aqui eu vou aguardar ele dar uma secadinha. Enquanto ele seca, eu vou continuar com o meu pincel e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer vou evidenciar essas ranhuras que tem no meio do cacto. Então, eu peguei aqui o pincel. E vou vir aqui, ó. Marcar. Eu fiz a marcação, agora eu vou limpar meu pincel e vou tentar deixar ele mais seco. E vou vir suavizando com o próprio pincel chanfrado para não ficar muito marcado. Porque se eu vim com a brochinha, como ela é muito larga, ela vai manchar tudo. Então, eu venho com o próprio pincel chanfrado em pé e vou suavizando as ranhuras. E aí, você vai observando o teu cacto, como ele tá. Aqui eu vou escurecer um pouquinho esse lado também. Essa parte de baixo. Ó, tá? E aí, eu já tenho sombra. Agora, eu vou trabalhar também com o branco. Eu vou pegar um pouquinho do ocre, do amarelo ocre, bem pouquinho, gente. No meu pincel pituá, a brochinha macia. Ó, eu tô usando um pincel pra trabalhar com cores escuras e outro com cor clara, no caso o branco, tá? Pra não misturar as tintas, porque quando você trabalha com a tinta óleo, ela é difícil de sair do pincel depois, tá? Você tem que usar um solvente. Ó.
Aqui eu vou reforçar um pouquinho essa sombra com um pouquinho desse amarelo ocre da tinta óleo. Porque eu quero esse efeito amarronzado. Se você já tiver, inclusive o pó da Saramanil para biscuit de outra tonalidade, mais escura, você também pode utilizar, tá? Então, aqui eu já escureci essas partes do cacto. Agora eu vou fazer a iluminação. E aí eu venho com o branco. E eu vou iluminar as áreas que eu não escureci. Então, aqui eu já tenho a pintura. Eu vou até virar para não ficar contrastando aqui, tá? Agora, eu vou fazer pontinhos brancos no meu cacto. Eu vou usar o palito que eu utilizo para riscar o EVA, para fazer isso, tá? Então, eu vou vir aqui, seguindo o próprio desenho do cacto e vou fazendo pontinhos brancos. Porque ele vai, no caso, substituir aí os espinhos de uma forma lúdica, na verdade. Deixa eu pegar um outro palito. Ó, se você tiver palito de churrasco, é melhor, tá? Porque a ponta do palito de churrasco é melhor um pouquinho. Deixa eu usar o palito de churrasco. Não pode ser uma ponta muito fininha. A minha tinta também não tá ajudando muito. E aí, você pode usar aqui a tinta comum, branco, né? Por causa do efeito que ela deixa. Tudo ok aí, meninas? Só observando. Aqui eu vou fazendo as marcações. Respeitando a folha do cacto, né? Cozinha aqui. Aqui eu vou finalizar e pronto. Ele já tá com esse efeito aqui, ok? Olha a diferença de como ele tava, né? Quando a gente pegou só a folha do EVA e agora. Agora, gente, é só esperar ele secar um pouquinho. Enquanto isso, a gente modela as letrinhas, tá? E aí, as letrinhas, eu vou utilizar as formas da Solange Gobo do alfabeto. Eu vou modelar para vocês a letra H e a letra O de home, tá? Essa forma vocês também encontram no site da Solange Gobo. Aqui eu vou aquecer. Venho aqui com a letrinha, posiciono. Opa, coloquei do lado errado. Deixa eu aquecer aqui de novo. Não venha com a mãozinha suja igual a minha, tá, gente? Como eu tô com um pouquinho de pressa, não dá tempo de limpar. Mas o certo é vocês fazerem com a mão limpinha, sem os pigmentos da
dos corantes. Então, aqui, ó, modelei, espero esfriar e sai a letrinha perfeitamente. Ivone voltou. A mesma coisa eu vou fazer agora com a letra O. Gente, essas forminhas aqui são demais também, das letrinhas. Porque ajuda bastante. Modelou. Agora é só cortar. Vou usar aqui uma tesoura pequenininha. Vanessa, esse alfabeto é ótimo. Imagina quanta coisa linda que dá pra fazer. Dá pra fazer vários quadrinhos. Dá pra fazer enfeite de porta, jogos educativos. Uma infinidade de coisas que dá pra fazer com essas letrinhas. Ó, a letra O como eu corto. Aqui esse miolinho. Ó. Super fácil. Ele só dá um trabalhinho pra você cortar a letra depois. Mas, gente, fica tão fofa a letra que você não liga de cortar depois. Por causa do resultado. Olha, aqui eu vou arredondar. Aí você deixa bem cortadinha a letra pra ela ficar bem bonitinha na hora de colar. Então, olha só, que eu já tenho o M também. Deixa eu acertar aqui, tá meio torto. É lógico que quando vocês forem fazer o de vocês, vocês não vão fazer com a pressa que eu tô fazendo, né, gente? Olha só. Então, aqui eu já tenho a frasezinha. A frase não, a palavra frase. Então, onde eu tirei frase, meu Deus. Tá? Então, aqui eu vou vir já posicionando o cacto. Eu também já vejo onde que ele vai ficar. Tô vendo aqui uma parte quadrada no meu cacto, deixa eu arredondar. Porque o cacto, ele é uma peça orgânica, né? Não é algo retangular. Agora é só colar pra montar. Deixa eu ver onde eu deixei a minha cola. Aqui. Então, aqui Renata Moscardi tá falando que quando ela começou, ela usava o alfabeto das crianças. Elas usaram na escola aqueles de plástico. Sei quais são. Irineia, seja bem-vinda. Ó, não se preocupa que a live vai ficar salva, tá bom? Então, gente, vocês já posicionam no quadrinho onde você vai colar o espaçamento das letrinhas para não ficar torto, tá? E aí você só vai colando mesmo, efetivamente. Tô usando a cola instantânea. O importante é chegar, né, Irineia? Aí, você vê como as coisas mudaram, né, Renata Moscardi? Hoje a gente tem as forminhas de EVA. E, gente, é o máximo. Por isso que eu falei pra vocês entrarem lá no grupo do Artes e Festas, porque os professores, eles criam coisas lindas com essas forminhas. E é tanta ideia, tanta coisa.
Olha só, de uma forma rápida você consegue criar um quadrinho. Você pode fazer o jogo, você pode escrever home sweet, né, que é casa doce. Ou casa doce não, é outra coisa. Você pode escrever plante com amor em vários quadrinhos, sabe? E fazer montar, sabe? Um joguinho. Gente, fica lindo pra decoração. Esses quadrinhos vão ficar na minha sala. Aqui o cacto também eu vou colar. Essa é a parte que eu falei que eu não gosto de quando eu uso o EVA de 1,5 mm pra fazer esse trabalho. Por isso que eu prefiro de 2 pra usar a forma, tá? Porque ele fica muito molinho. Eu vou ficar um pouco quietinha, porque eu não quero que o cacto saia do lugar. Eu tenho que colar com carinho. Ó, aí vai colando com carinho, respeitando o desenho dele. Essa parte aqui não pegou cola. Se por acaso ficar alguma área sem cola, você não vai tacar a cola direto, você vai pega um palitinho e passa a cola. Ó, quase finalizado. Loirifracaro, você encontra essas formas no site da Solange Gobo, tá? É www.solangegobo.com.br. No final da live eu vou deixar o link aí para vocês acessarem. Lá vocês vão encontrar as formas tanto do cacto, mandacaru, como do alfabeto, tá? Vocês vão encontrar também o stencil, o gabarito da moldura de coração, com vários tamanhos que dá pra você trabalhar. E muito mais. Vocês vão encontrar também os pós da Saramanil, pincéis. Tem tudo lá, gente, que vocês precisarem pra fazer os seus trabalhos artesanais com EVA. E aqui, gente, pra finalizar, é só fazer a florzinha. Deixa eu pegar um pedacinho do EVA rosa. Então, assim, eu peguei um tom de rosa, mas você escolhe a cor que você quiser. Eu vou usar o furador de florzinha, tá? Você pode usar aplique, você pode usar flor seca. Aí você decora o teu cacto como você quiser, tá? Com o furador eu acho mais fácil. Aí eu venho aqui com o furador, eu vou usar 3 florzinhas, igual eu fiz com o outro. Aí eu venho aqui com uma esponja dessas de lavar louça. E aqueço a florzinha com um boleador. Jogo a florzinha em cima da esponja com um boleadorzinho. Eu faço isso aqui, ó. E aí ela fica nesse formato. Fácil de fazer também. E aí, gente? Gostaram das dicas da aula de hoje? Tem só mais um detalhe na peça que eu já vou mostrar pra vocês. Prontinho. Então, aqui, as florzinhas. Aí, se vocês quiserem, vocês podem pegar aqueles furadores, sabe? De ilhós. É que o meu tá perdido aqui no meio da minha baguncinha. Aqui, achei. Furadorzinho de ilhós, ó. Aí você vem e fura o miolo da flor. Você também pode pintar com a ponta do pincel, tá? Aí só vai, pinga um pouquinho de cola no miolinho. Aí vai
Coloca lá o miolo. Opa. Opa, tá colando tudo aqui. E aí, depois você vem, escolhe onde que você vai colar as florzinhas no seu cacto, tá? Vou colar uma aqui, outra aqui em cima e outra no meio. Ele colou no meu dedo, mas não colou no cacto. Tá? Aí, pra finalizar a peça, pra dar um acabamento aqui na lateral, antes de dar o acabamento na lateral, eu peguei, lembra o pincel que eu usei, o amarelo ocre, tinta óleo? Vocês também podem usar o pó, tá? E eu vim aqui, ó, nas letrinhas na parte de baixo e fui fazendo como se fosse um sombreamento. Pra dar um aspecto de velho, sabe? Deixa eu tirar o excesso. Então, você vem aqui, ó. Até porque esse EVA que eu usei pra fazer as letrinhas, ele não é branco, tá? Ele é um branco gelo. É da coleção Candy da Haiti. É um branco diferente. Agora eu não lembro o nome do branco, mas é diferente. Aí vocês vão fazendo isso. Aí ele dá esse aspecto velho. E aqui, ó, eu vou pegar esse fio de costura de EVA, que vocês também vão encontrar no site da Solange Gobo. E vou fechar aqui a lateral, ó. E vou esconder essa emendazinha aqui. Pra dar mais um charme pra minha peça. Tem essa tonalidade preta e tem uma tonalidade que é um marrom bem clarinho também. E é isso aí, gente. Deus abençoe, meninas, por terem gostado da aula. É sempre um prazer poder compartilhar com vocês o aprendizado do EVA, né? O que a gente desenvolve e aprende, que a gente testa muitas vezes, tá? E eu tenho certeza que com essas técnicas vocês vão conseguir desenvolver vários trabalhos. Não somente um quadrinho, né? Que além de charmoso, mas a técnica da madeira, das pinturas, de como usar o pó da Saramanio para pintar o EVA, ele rende bastante, tá? Você consegue controlar a tonalidade, então assim, são muitas dicas, fora as letrinhas do alfabeto, então muita coisa legal, que vale a pena a gente conhecer. Olha só, tá vendo a lateral como fica bonito? Gente, fica aquela coisa country, né? Eu amei esses quadrinhos, gente. Eu vou dar um deles, acho que vou dar ele pra... um pra minha mãe e um pra minha sogra. E vou fazer outro pra mim, um joguinho. Muito obrigada por tudo, gente. Eu preciso ir. Depois eu vou olhar cada mensagem com calma, tá? Deus abençoe todos vocês. E vou deixar o link da Solange Gobo aqui nos comentários. Um grande beijo. Fui. Tchau.